Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de ciências. Eu sou o professor Daisson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 15. Objeto de conhecimento, classificação dos seres vivos, reino vegetal, reprodução das plantas e no detalhamento nós vamos ver as classificações taxonômicas dos seres vivos. Então aí pegue seu caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olha onde eu estou, aqui, olha na frente desse mapa mundi, né? E nós temos aí uma série de seres vivos que estão distribuídos nos vários biomas. Mas nós vamos ver aí a representação de um deles, olha. Quem vocês estão reconhecendo aí que está entrando na tela em vários locais aí do nosso planeta Terra? Então, hoje nós temos essa pergunta: qual nome você daria a um ser vivo em diferentes países? Vejam aí que nós temos a imagem de um cachorro. Como nós chamamos o cachorro aqui no Brasil? Né? Então, e lá na Alemanha, na França, na Itália, enfim, nesses vários países, né, como nós temos aí representados na África do Sul, no Japão, todos eles têm um nome específico. Nós sabemos aqui no Brasil é chamado de cão, nos Estados Unidos é chamado de dog e assim sucessivamente aí nos outros países, Chen, Ken, perro, na Espanha, né? Então, se nós não soubermos chamá-los assim por esses nomes diferentes, né, nós podemos até achar que são espécies diferentes, que são tipos de cachorro diferentes só porque nós estamos ouvindo o nome deles, né, diferentes. Mas aí é que entra a classificação biológica, que são os assuntos que nós vamos ver na nossa aula. Veja aí, ó, a classificação biológica é um sistema de classificação que organiza os seres vivos em categorias e é baseado em características comuns e relações de parentesco evolutivo. Nós temos aí que a classificação biológica torna possível conhecer a biodiversidade de organismos, além de dar nomes e descrever suas características. Então, assim como eu comentei a respeito do cachorro, né, que em vários países o nome vulgar pode ser diferente, né? Nós temos aí o nome, o significado dele apropriado, conforme a língua de um país, mas, sendo assim a mesma espécie, ele vai ter uma mesma classificação biológica. E aqui nós temos nós, seres humanos, né? Nós temos aqui a imagem de várias etnias, né? Dessa diversidade étnica que há entre a espécie humana. E aí nós temos também uma mesma espécie, mas que ela possui diversidade étnica. Tem os indígenas, tem negros, tem brancos, tem asiáticos, enfim, todos eles, embora com características diferentes, mas apresentam uma mesma classificação biológica, um mesmo nome científico. E isso é que nós devemos compreender, que assim é aplicado, é denominado de taxonomia. Vejam que a taxonomia ele tem ali um significado, né, de tax, arranjo, ordem e nomos de lei. Então, ele é um ramo da biologia destinado a dar nomes. Então, a taxonomia, ela dá nomes aos seres vivos. E aí isso é chamado de nomenclatura. Olha aí, mais um termo para você anotar aí no seu vocabulário, no seu caderno. E descrever as características dos seres vivos. Então, essa taxonomia, ela tem essa importância de que somente por meio dos nomes que estão ali relacionados às características desses seres vivos é que é possível a classificação deles.
E essa classificação, ela existe em várias, digamos assim, categorias de classificação. Nós vamos ver aí nestas categorias taxonômicas básicas de classificação. E nós temos aí nessa ilustração que nós temos o sentido de espécie, né, da base mais específico até o reino, né? Então, nós temos aqui, vejam, uma maior diversidade biológica. Então, o reino ele é mais abrangente em diversidade, em características entre os vários seres vivos que há na natureza. E, ao contrário, nós temos ali uma maior semelhança entre os indivíduos quando nós temos ali o detalhamento, as categorias, né, taxonômicas em direção à espécie. O mesmo você vai ver agora nessa outra ilustração, que as categorias de reino ela é mais abrangente, então ela possui seres vivos com características diversas e isso vai havendo uma classificação nestas categorias para que estes indivíduos sejam então agrupados e em espécie, ou seja, menor, no caso, os indivíduos que estão ali presentes na espécie, classificados como a categoria taxonômica de espécie, eles são muito mais parecidos entre si, menor diversidade, eles são iguais, com as mesmas características. Tá? E aí nós temos um outro ramo da biologia que é chamado de sistemática. Vejam que na sistemática, o ramo da biologia que, além da nomenclatura, que são os nomes, né, de dar nomes para aqueles seres vivos, tem a descrição dos seres vivos. Ela procura entender as relações evolutivas entre eles. Então, além da nomenclatura e da descrição dessas características, nós temos aí que eles possuem um ancestral comum e eles foram evoluindo ao longo do tempo e ramificando para agruparem aqueles seres vivos que possuem características parecidas, tá? E como nós vamos ver no melhor detalhamento aí na ilustração, tem desde os moneras, né, cianobactérias e bactérias, o protistas, algas unicelulares e protozoários, e aí nós vamos ter outros ramos, os que incluem os fungos, fungi, né, líquens, mofos e leveduras, e também incluem as plantas, toda essa diversidade de plantas que nós conhecemos, desde algas, briófitas, gimnospermas, angiospermas e pteridófitas, e toda a evolução dos animais, tá? Como nós estamos vendo aí na imagem. Só que vários estudiosos ao longo do tempo participaram da formulação dessa classificação, e é o que nós vamos ver aí um pouco dessa história da classificação biológica. Iniciou lá com Aristóteles. Ele fez os primeiros registros sobre a classificação biológica. Aristóteles considerava que as espécies não sofriam mudanças, sendo assim muito parecidas, fixas, né? E que poderiam ser organizadas em uma escala de ordem crescente de complexidade, posteriormente denominada escala naturae, né? Que é uma escala da vida. Vejam aí que Aristóteles ele foi o primeiro a agrupar os animais em invertebrados e vertebrados, tá? Então, ele já fez essa classificação, olha, em invertebrados e vertebrados, e aí ele classificou em cerca de 500 espécies. Vejam aí que as observações de Aristóteles, eles apenas eram possíveis ali, elas eram realizadas em nível macroscópico, né, em que esses seres vivos eles foram classificados ali em dois grandes grupos. O grupo dos animais, né, e também o grupo das plantas. Os animais, que eram os seres que se moviam, e as plantas que não se moviam. Essa classificação ela não durou muito tempo, tá? Até que houvesse outro pesquisador que já detalhou um pouco mais, que foi o Carolus Linnaeus.
Ele é considerado o pai da taxonomia moderna. Então, ele desenvolveu um sistema que é chamado de nomenclatura binomial. E essa nomenclatura, dois nomes que eram dados, eles eram formados pelo gênero e pela espécie. Então, Carolus Linnaeus, nesse sistema de classificação binomial, este nome já era escrito em latim. Então, já é uma língua que muito usada no passado, mas hoje não está presente no nosso dia a dia, mas ele fez parte ali dos nomes científicos, tá? Então, o primeiro nome era escrito com letra maiúscula e ele tinha uma representação do gênero. Já o segundo nome, ele era escrito com letra minúscula, né, chamado de epíteto específico. E estes dois nomes, eles formavam o nome da espécie. E foi assim que Linneu teve um sistema hierárquico, que era formado pelo reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E assim avançou a nomenclatura científica, tá? A partir dessas categorias taxonômicas. Vejam aí que a nomenclatura científica, ela é um sistema de atribuição de nomes científicos aos seres vivos e aos diferentes grupos taxonômicos em que são incluídos. Então, lembra ali do cachorro, que em vários países pode ser chamado com nomes diferentes? Pois é, essa classificação biológica fez com que o nome do cachorro fosse um nome científico e ele é igual o mesmo nome científico do cachorro, seja qual for o país, tá bom? Então, vamos iniciar aí vendo exemplos dessas regras de nomenclatura. Olha aí, trouxe para vocês aqui felinos brasileiros. Então vejam vocês, olha aqui o nome científico. Onça pintada, Panthera onca, tá? Onça parda, Puma concolor. E jaguatirica, Leopardus pardalis. Vejam que a primeira letra do gênero maiúsculo, o segundo nome, né, com a primeira letra ali inicial minúscula. Então, esses nomes científicos possuem essas características. Então, nós temos ali, todos eles são felinos, mas eles possuem nomes científicos diferentes, porque são espécies diferentes. Vamos ver agora com outros felinos ao redor do mundo. Lá, felinos da África, nós temos o leão, Panthera leo, e o leopardo, Panthera pardus. Olha aqui, eles já possuem o mesmo gênero, Panthera, mas o epíteto específico deles, Panthera leo e Panthera pardus, né, o epíteto específico, são diferentes. Aqui também, ó, felinos da Ásia, Panthera tigris. Então, estes três felinos são do mesmo gênero, mas de espécies diferentes. Então, com estes exemplos aí, nós podemos ver que todos eles são felinos ao redor do mundo, né? Mas que eles possuem nomes científicos diferentes, indicando características próprias daquela espécie, tá? Então, vamos continuar aí sobre as regras de nomenclatura. O nome científico deve ser binomial, como eu falei e mostrei há pouco, né? São dois nomes, né? O primeiro nome, como eu mostrei, refere-se ao gênero e o segundo nome é o epíteto específico, deixando aqui claro para vocês gravarem essas regras. O epíteto específico é o que vai definir a espécie. Então, gênero e epíteto específico vão definir a espécie, tá? Daquele ser vivo. O nome do gênero sempre é com inicial maiúscula, então gênero possui inicial maiúscula, e o epíteto específico, ele tem inicial minúscula. E essas são as características que nós devemos lembrar sempre para os seres vivos. O nome científico deve ser destacado em itálico,
aquela letrinha, né, tortinha, mas isso só é possível fazer em meio digital, e quando nós estamos escrevendo, ele é sublinhado com um traço embaixo. As subespécies têm o nome composto por 3 palavras, então aí já é uma divisão maior, um detalhamento maior que há dessas espécies quando vai à categoria de subespécies. Tá? Vamos continuar agora estudando sobre esses estudiosos da classificação dos seres vivos. E nós temos aí Ernest Haeckel. Tá? Ele propôs a existência de 3 grupos de seres, os animais, as plantas e os protistas. Lá em 1936, ele incluiu um 4º grupo, que são os moneras, no qual estariam, digamos assim, agrupados todos os procariontes, tá? Antes incluídos em protistas. Já veio outro pesquisador, que é o Robert Whittaker, e que ele é responsável pela elaboração do sistema de classificação em 5 reinos. Então, nós temos aí, inclusive, vocês já devem ter estudado, né? Reino Monera, Protista, Fungi, Reino Animalia e Reino Planta. Então, aí nós temos também uma classificação quanto aos reinos da natureza. Vamos continuar estudando, né, sobre o Weise. Esse pesquisador, Carl Weise, ele já teve outro detalhamento que são os domínios. Então, ele concluiu que os seres vivos poderiam ser agrupados em 3 grupos, os quais chamou de domínios, uma categoria acima do reino. Então, aí ele já apresenta, a partir desses domínios, uma nova classificação em 6 reinos. Essa classificação em 6 reinos, ele já tem ali um detalhamento maior, né, que nós vamos apresentar depois, tá? Vamos ver agora as categorias taxonômicas de Linneu. Linneu ele estabeleceu um sistema hierárquico de táxons, também chamado de categorias hierárquicas. E aí, Linneu apresentou todas essas categorias que nós estamos vendo agora. Ó. Reino. A maior das categorias é constituída por um conjunto de filos. Filo é constituído por um conjunto de classes. Classes é constituída por um conjunto de ordens. Ordem é constituída por um conjunto de famílias. Famílias é constituído por um conjunto de gêneros. Gênero é constituído por um conjunto de espécies. E espécie, que é a mais detalhada, que eles já são indivíduos iguais, com as mesmas características, eles estão classificados aí em espécies, que é um grupo de organismos capazes de se reproduzir, né, e originar descendentes férteis. Então, todos aqueles indivíduos que possuem as mesmas características, possuem a capacidade de se reproduzir e que os descendentes, os filhos, sejam considerados férteis, ou seja, também possuem a capacidade de se reproduzir, eles então são classificados ali na categoria de espécie. Vamos rever aí toda essa classificação, essas categorias taxonômicas, que eu já apresentei e que antes eu comentei quanto à diversidade. Então, aqui no reino existem todas as plantas, reino plante, todos os animais estão no reino animalia, né? Há uma diversidade muito maior, mas conforme eu vou descendo a categoria de filo, né? Então, filo é um conjunto de classes, classe é um conjunto de ordens, ordem é um conjunto de famílias, famílias é um conjunto de gênero, e aqui nós vamos ter que todos aqueles indivíduos que possuem as mesmas características, que têm a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis, são então classificados como espécie, tá? Então, aí nós temos essas categorias taxonômicas. Vamos ver a outra ilustração que eu apresentei para vocês e analisar o contrário. O conjunto de espécie compõe os gênero, o conjunto de gênero vão formar família, o conjunto de família vão formar a ordem,
várias ordens vão formar a classe, várias classes vão formar o filo ou divisão, e os vários filos vão formar os reinos da natureza. E assim nós temos toda a diversidade biológica de seres vivos classificados, aqueles que são conhecidos, né, classificados em uma dessas categorias taxonômicas. E é por isso que vem aí a importância de manter esses ambientes preservados, ambientes da natureza, e conservados com uso racional dos recursos naturais, para que seja possível se identificar, pesquisar ali toda a diversidade biológica que há em um ambiente, em um bioma, por exemplo, na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, nos Pampas, né? Nos campos de Roraima, por exemplo, enfim, todos esses ambientes, eles possuem ali espécies que podem nem ter sido ainda conhecidas, identificadas. Em qual dessas espécies eles, então, são agrupados? Tá? Aí vem a importância das pesquisas científicas e dos pesquisadores na identificação, né, de todas as espécies que existem aí na natureza, que compõem os reinos da natureza, desde micro-organismos até todos os animais, as plantas, as bactérias, os fungos, enfim, todos esses que comentei aqui já na nossa aula. Vamos continuar aí vendo sobre a classificação em 5 reinos. Nesse sistema, os organismos são classificados em 5 reinos. Reino Monera inclui todos os organismos procariontes unicelulares, por exemplo, bactérias. Reino Protista, organismos eucariontes, unicelulares, autotróficos e heterotróficos. Essas são as características dos seres que participam do reino protista. Então, ali tem os protozoários. No reino fungi, organismos eucariontes, unicelulares ou multicelulares e que são heterotróficos. Todos esses estão inclusos os fungos, leveduras. No reino das plantas, os organismos eucariontes, multicelulares e autotróficos, que são aqueles fotossintetizantes, e nós temos aí as plantas, em geral, aí da diversidade, seja aquelas que nós temos plantas de decoração no fundo, na varanda de casa, ou todas as árvores, por exemplo. E no reino animal também, os organismos eucariontes, multicelulares e heterotróficos. Todos os animais, sejam eles invertebrados, né, ou vertebrados, todos eles fazem parte do reino animal. Sabe o tambaqui? Os peixes, em geral, são classificados no reino animal. Tá? Ou as estrelas do mar, lá nos oceanos, também são classificados ali no reino animal. Tá? Então, vamos continuar aí sobre a classificação em 5 reinos de Whittaker. Tá? Então, nós temos aqui também uma característica evolutiva. Tá? Um ancestral comum fez com que todos esses aqui, ó, essa árvore, ela é uma indicação de evolução. Então, eles tiveram, ao longo das várias eras geológicas, do tempo, eles foram evoluindo conforme essas características dos indivíduos iam ali, eles iam se reproduzindo e nascendo e tendo alterações conforme o ambiente. Tá? Então, todos esses reinos da natureza, eles foram evoluindo e surgindo na superfície da Terra, no planeta Terra, ao longo desses vários anos. Então, nós temos ali que os estudos científicos mostram essas características evolutivas e que formaram os vários reinos da natureza. Então, vamos ver aí sobre essa classificação em 6 reinos também, tá? Então,
extinção do reino Moneria e criação do reino Bactéria e do reino Arquea. Aí nós temos reino Bactéria, organismos procariontes unicelulares e reino Arquea. Também inclui ali os organismos procariontes autotróficos e heterotróficos e que eles habitam ambientes extremos, né? Sejam aqueles em altas temperaturas ou em presença de gases como metano e enxofre. Tá? Vamos aí continuar. Reino protista, os organismos eucariontes unicelulares autotróficos ou heterotróficos, e o reino fungi, organismos eucariontes unicelulares ou pluricelulares, heterotróficos, sendo que a nutrição ocorre por absorção. E o reino das plantas e o reino dos animais também possuem essas características muito próprias, né? As plantas já são fotossintetizantes, além de serem eucariontes, multicelulares e autotróficos, eles já têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. E no reino animal, eles, além de serem eucariontes, eles são também multicelulares, chamados de pluricelulares, e precisam se alimentar, que é o significado da palavra heterotróficos. Então, nós temos aí uma ilustração em que mostra todos esses reinos aí, conforme a classificação, tá? Reino fungi, reino plante, reino animalia, reino protista, Arquea e reino bactéria. Então, eles têm essa classificação biológica e tudo isso é para mostrar que, embora nós possamos pensar que esse monte dos vários seres vivos que existem na natureza estão ali, né, sem ter estudos, e aí quero dizer para vocês que teve muito estudo de vários pesquisadores para permitir a classificação deles. E ainda tem aí essa classificação em 3 domínios. Vamos ver. Domínio bactéria, constituídos por organismos unicelulares, procariontes, tendo como representante as bactérias. Domínio Arquea, constituído por organismos unicelulares procariontes, também conhecidos como arqueobactérias, encontrados em ambientes considerados extremos, apresentando, por exemplo, temperaturas muito elevadas ou altas concentrações de gases. E também nós temos o domínio Eucária, que é constituído por todos os organismos eucariontes. Então, nós vimos aí todos esses seres vivos, eles então podem ser classificados nestes 3 domínios. Veja aí na ilustração que nós temos também a evolução como participando desta classificação biológica. Tá? E aí, vocês que, a partir de todo esse assunto que foi apresentado, né, na nossa aula, nós temos como informação fundamental é que todos os seres vivos possuem um nome científico e que todos esses seres vivos, eles estão classificados em uma das categorias taxonômicas, né? Que faz com que eles tenham ali uma classificação junto com as espécies que são parecidas entre si. Então, o nosso assunto hoje foi muito interessante, um assunto complexo, né? Mas que mostra para a gente o quanto esse assunto ele permite com que todos os seres vivos sejam classificados, né? E cada um esteja agrupado com a sua espécie. Ok? Tchau!